Deus nos concede o privilégio de termos no calendário o quinto mês do ano, no qual é chamado mês das mães, mês de maio. Eu sou filho primogênito, nascido em maio. Sempre gostei do mês de maio. Tanto é que me preparei, Deus abençoou e assim foi. Eu me casei no mês de maio. E não parou por aí. Minha filha caçula nasceu no mês de maio. E para ser mais contundente ainda com o mês de maio, no Dia das Mães. Bem, que bênção, que privilégio que Deus tem nos concedido. Ontem, preparando, organizando o cenário, enfeitando, eu, na minha mente, na minha memória, lembrando da minha esposa grávida, sabe aquela barriga de 9 meses, já a qualquer momento a criança chegaria. E ela então sai da igreja, vem para casa, é sábado, indo para o domingo, e mal começou a madrugada de domingo, para amanhecer o domingo, foi para o hospital. E aí eu fiquei com a filha mais velha, ir para a igreja, pregar naquela manhã, pregar à noite. À noite foi mais fácil pregar, de manhã foi mais difícil, porque de manhã a gente aguardava o nascimento. E não deu nem tempo da gente ter uma noção se era menino ou menina. Aí, só quando nasceu, que eu fiquei sabendo então que havia chegado a Esther. A Esther que hoje enfeita, decora para o Dia das Mães, é da parte de eventos da igreja, toca violão, auxilia no ministério, é bênção de Deus. Amém? Amém. Dizem que com 16 semanas, como eu mencionei para você no início do culto, o bebê começa a ouvir a voz da mãe. Aos 16 anos, ele para. Mas queremos crer que na providência de Deus, um chacoalhão vem para que ele continue ouvindo. Amém? A voz da mãe. Eu sempre considero um grande desafio pregar no Dia das Mães, como também pregar para mães e de maneira geral para todos nós aqui. Eu revelei o nome da mãe na rede, na mídia, mas eu acho que a mãe que tirou o nome da mãe que eu vou estar pregando, ela não sabe ainda, não é? Não sabe, não é? Então quem é que está com rispa aí? Então a senhora é ganhadora, só vai comer chocolate depois, viu? Depois o Rafael vai entregar para a senhora, tá? Rispa é a mãe na qual eu estarei pregando nessa noite. E a razão para pregar sobre essa mãe, eu conheço uma mãe, é a amicíssima da minha família, da nossa família, e ela me impressionou, falou, a mãe que eu mais admiro na Bíblia é Rispa. Rispa, tá. E ela mencionando por que é a mãe que ela mais admira. E eu pensei, que mãe pregar esse ano? Já sei, vou pregar sobre Rispa. E aí, é claro que a gente tem que quase que fazer um laboratório, né? Ficar horas e horas e horas. E eu comecei lá no mês de março a ir para o lugar onde Rispa morava e conviver com todo o ambiente e a situação ocorrida para que pudesse então ter uma pregação, um ensino da palavra de Deus, no qual eu quero crer que venha para você, mãe, para todos nós aqui hoje à noite, ser destacado o poder da palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus seja louvado e engrandecido. Tá? Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no texto de 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler até o versículo 14, mas o versículo-chave nesse texto é o versículo 10. Você vai entender por quê. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21. Do versículo 1 ao versículo 14.
2 Samuel 21, de 1 a 14. Todos que estão sendo fortalecidos pelo Senhor e com a disposição que você tem alcançado, coloquemos-nos em pé. 2 Samuel 21, de 1 a 14. 2 Samuel 21, de 1 a 14. Prontos? Vamos lá, vamos a essa leitura. Acompanha comigo como soldado, bom soldado de Jesus Cristo. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, ou seja, 3 anos seguidos. E Davi consultou o Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que vocês sabem que é Merabe, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias dos primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, ou seja, um pano de saco, e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe e Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Deus abençoe a porção da palavra dele lida. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, Tua é a palavra, Deus, na qual temos lido hoje à noite.
e da qual queremos que o Senhor destaque o poder da mesma em nossos corações, em nossas vidas. Nos prepare, ó Deus, para que sejamos ouvintes atentos à Tua palavra hoje à noite, tocados em nossos corações na obra do Santo Espírito do Senhor. Deus, colocamos também no altar do Senhor aqueles por quem estamos orando, Deus. Menciona os nomes amados que o Senhor muito bem conhece. Irmão Eurípides, o Ricardo Badu, Paulo Napolitano, os familiares da irmã Rosângela, a irmã, os filhos desta irmã, a família perante o altar do Senhor, a irmã Marta Joy, Deus, nesse dia das mães lá em São Carlos, ela está com a família dela, os filhos dela, Deus. Ó Deus, abençoe as mães aqui hoje à noite. Abençoe, Deus, as mães dessa nação brasileira, Deus. Ó Pai, ajude-nos a entender, compreender e extrair preciosas lições para as nossas vidas do que foi, do que aconteceu com essa mãe chamada Rispa, mencionada na palavra do Senhor. Eu oro nesse momento, buscando a Tua direção e Tua obra para com cada um aqui, com a palavra e com o mensageiro. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Rispa, a inimaginável ação de amor de uma mãe. Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Rispa, a inimaginável ação de amor de uma mãe. Talvez um dos papéis mais impressionantes da mulher destacado na Bíblia seja o de mãe. Embora todos os outros papéis sejam igualmente importantes. Esse papel de mãe é tão importante na Bíblia, na palavra de Deus, que a esterilidade era considerada, era vista como uma maldição divina, porquanto furtava a mulher de uma das funções mais importantes da vida, que é de gerar um filho. Mãe é a expressão do amor de Deus, amém? Amém. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus o mais singelo, sublime dom da vida, pois não existe outra forma de gerar um homem a não ser do ventre de uma mãe. Rispa era uma edomita descendente de Aia, ou Aiá. A minha Bíblia traz Aiá, outras versões Aia. Aiá. Ela era uma edomita. O que eu quero dizer com isso? O que significa dizer que Rispa era uma edomita, filha ou descendente de Aiá? Significa que ela era uma mulher estrangeira. Ela não era israelita, ela não era de Israel, era uma estrangeira vivendo em Israel, inclusive concubina do rei Saul. De acordo com o relato que eu li para você na Bíblia, pelo menos Rispa tivera 2 filhos, o Armoni e o Mefibosete. E Rispa, ela é apresentada na Bíblia como uma figura de mãe que se destaca por sua imensa demonstração de amor maternal. Tanto é que eu então
Trago para nossa devoção na palavra Rispa, hoje à noite, a nossa personagem bíblica, cujo nome significa brasa viva ou pedra quente. Rispa vivenciava como mãe um momento de luto. Ela viveu o momento de luto. Seus 2 filhos, Armoni e Mefibosete, foram enforcados, deixados no relento para pagar por um crime que eles não haviam cometido. Tal ato ocorreu para que fosse paga uma vingança de sangue dos gibeonitas, praticada pelo rei Saul, que rei Saul massacrou os gibeonitas numa ação insana, doida. E você vai entender melhor sobre isso. Quando os filhos de Rispa foram enforcados, ela pegou um pano de saco, um pano grosseiro, e fez um abrigo sobre a rocha, perto dos corpos dos seus 2 filhos, montando guarda diante deles para impedir que fossem devorados pelas aves dos céus e também os animais. Rispa protegeu os corpos de seus filhos incansavelmente, garantindo que fossem sepultados dignamente. Amados, ao colocar ali, perto dos corpos, um pano grosseiro, um pano de saco, será que ela não tinha condições ou condição para que fosse colocado, quem sabe, um tapete chique? Ou então um tapete persa? Ou então, quem sabe, uma confortável almofada? O que você percebe quando a Bíblia faz essa menção de pano de saco? Nós percebemos que havia uma dor com essa mulher. Mas além da dor que fizera com que ela pegue esse pano grosseiro, esse pano de saco e o estenda sobre a penha, é que demonstra, e você vai ver isso sempre na Bíblia, a humilhação de Rispa diante de Deus em favor dos seus filhos. Percebe isso? Esse pano de saco demonstra a humilhação dela diante de Deus, perante Deus, em favor dos seus filhos. Você pode imaginar a dor dessa mulher, a dor dessa mãe, a dor dela, o sofrimento dela. E ela é destacada na Bíblia por sua imensa demonstração de amor materno. A missão de amor de uma mãe é por toda a vida e além da vida. E Rispa traz para nós 3 lições a respeito dessa demonstração de amor materno. Eu vou ver com você essas 3 lições, são 3D dessas lições que nós vamos extrair. O primeiro D, eis o amor de uma mãe dedicada. Eis o amor de uma mãe dedicada. A Bíblia relata que houve 3 anos consecutivos, um após o outro, 3 anos seguidos, de fome em Israel. O rei é o rei Davi, o governante da nação, aquele que tinha autoridade sobre a nação, reinando, governando. E ele então consulta ao Senhor. E veio a ele a resposta divina: há culpa de sangue de Saul de sua casa,
porque matou os gibeonitas. Então o rei Davi chama os gibeonitas, indaga-lhes da seguinte maneira: que quereis que eu vos faça? Que recompensa, que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas, nessa comunicação com o rei Davi, fala-lhes, ou fala-lhe: olha, a nossa questão com a casa de Saul não diz respeito nem a prata e nem a ouro, nem tampouco queremos a morte de alguém em Israel. Tudo bem, mas agora a próxima palavra dos gibeonitas tem um peso de dor, de sentimento, de algo que terrivelmente lhes acontecera. Agora ele fala assim: quanto ao homem que nos destruiu, está se referindo a Saul. Quanto ao homem que procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite, em termo algum de Israel, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. E aí então, que dura a situação? Que dura a situação para Davi? De um lado Israel sofrendo com a seca por causa da desobediência de Saul, e de outro lado ter que mandar enforcar homens da sua própria família. Qual era o grau de parentesco de Davi com Saul? Davi era genro de Saul. É claro que Mical, a filha de Saul, não tivera nenhum filho, então Davi não ia sacrificar nenhum filho dele. Tinha Mefibosete, que era filho de Jonas, mas ele tinha uma aliança com Jonatas, não poderia ser Mefibosete. Davi estava diante de uma situação difícil. O fato é que Saul havia quebrado uma aliança que Josué, quando entrando na terra prometida, havia feito com os gibeonitas. Porque quando Canaã fora conquistada pelos exércitos, ou pelo exército de Israel, quem é que vem ter com Josué para que com eles fosse feita uma aliança? Os gibeonitas, fingindo que era um povo de uma terra distante, fora dos limites da terra prometida. E Josué, nessa questão, ele não consultou o Senhor, talvez por achar uma situação simples, e fez um acordo, e prometeu proteger os gibeonitas. Ninguém em Israel poderia levantar a mão contra os gibeonitas. Esse acordo foi feito, essa aliança foi realizada. É claro que depois de alguns dias descobriram que aquele povo era o povo que estava na lista de Deus para ser destruído, mas era tarde demais. Nada poderia ser feito. Não poderiam agora ferir os gibeonitas. Essa questão de aliança é uma coisa muito séria. Muitas pessoas fazem alianças impensadamente. Casamentos, sociedades. Depois vão refletir diante do que fizeram e é tarde demais. As alianças são feitas diante do Senhor. Elas têm peso de responsabilidade, peso de compromisso. Não podem ser desfeitas de maneira leviana sem que tenham as suas consequências. E aqui, Saul havia ferido os gibeonitas. Isso desencadeou 3 anos de fome em Israel. E Deus mostrou a consequência, pecado. E agora, a questão tinha que ser resolvida. Qual é o salário do pecado? Havia uma penalidade. No final da mensagem você vai entendendo. Vamos entrelaçar esse versículo de Romanos para que haja uma compreensão para o momento que nós vivemos agora. Davi, então,
cumpre o exigido pelos gibeonitas, ele pega 5 filhos de Merabe, que eram netos de Saul, e os 2 filhos de Rispa. E eles são enforcados no princípio da ceifa da cevada. É importante essa menção que a Bíblia faz para você entender a época em que o fato acontece e que esses enforcados são deixados ao relento, não são sepultados, ficam ao relento. E aí, essa filha de Aiá, Rispa, ela toma um pano de saco, estende para si sobre a penha, e fica ali desde o princípio da ceifa, mês de abril, até cair chuva do céu sobre eles, mês de outubro aproximadamente. São um período aí de 6 meses. Não deixou que as aves do céu pousassem sobre eles, nem os animais do campo. A dedicação dessa mãe. Eis o amor de uma mãe dedicada. Mas entenda, dedicada em favor de corpos de filhos mortos. Uma mãe dedicada em consideração a essa dedicação, acentuo para você, dedicada em proteger seus filhos. Imagine uma mãe que fez de tudo para proteger a honra de seus filhos, até mesmo acampar durante meses ao lado de seus corpos. E a história de Rispa ficou conhecida na Bíblia justamente por causa da sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos mortos. Está ali acampada. Ela tem essa dedicação em proteger seus filhos. Eis o amor de uma mãe dedicada. Mãe que realmente tem amor pelos seus filhos. Ela vai entregar-se a protegê-los. E aqui é inimaginável a ação de amor, porque são corpos. Não só a dedicação em proteger os seus filhos, mas também em cuidar de seus filhos. Eis o amor de uma mãe, não abandonou seus filhos nem quando morreram, passando aproximadamente 6 meses enxotando as aves de rapina para que não comessem os corpos de seus filhos expostos à terra. Tanto é que ela foi honrada por Davi, enterrando seus filhos. Quantas mães já abandonaram seus filhos, mesmo vivos? É uma tristeza. Rispa é uma mãe virtuosa, que entendeu, que aceitou a sua missão de mãe. Mesmo em face ao sofrimento e à dor, não abandonou os seus filhos. Estava no seu posto. Quantas mães já desistiram de seus filhos, deixando que as aves das drogas, as aves dos traficantes, das prostituições, das más companhias, dos pecados diversos, quantas mães já abandonaram? Enxote essas aves, mande embora, não perca os seus filhos. Amém? Eu conheço mães que estão se entregando em favor de seus filhos com toda a dedicação, se envolvendo com seus filhos. Eu vi um vídeo de um filho que, ao presentear a mãe, ele foi ao banco, sacou várias notas, e encheu uma árvore da casa de notas e chamou a mãe dele para verificar a façanha dele.
Imagina a emoção. Meu filho fazendo uma árvore de dinheiro para mim, ou coisa assim. Dedicação. Dedicação em proteger. Dedicação em cuidar dos seus filhos. Eis o amor de uma mãe dedicada. Tem mais. Em segundo lugar, eis o amor de uma mãe destemida. Primeiro, destemida na sua devoção. Mesmo diante da desonra de ter os seus filhos enforcados, Rispa, a mãe destemida, demonstrou uma devoção heróica na proteção dos corpos de seus filhos. São meus filhos! Ave nenhuma vai tocar nos seus corpos e nem animais do campo. São meus filhos. A devoção destemida, heróica. Imagine. Exigiu coragem dela. Sozinha. Não era um rol, uma lista de mulheres de outras mães com ela. Era tão somente Rispa. Nesse período de tempo, destemida, corajosa, com uma devoção heróica em proteger seus filhos. Uma mãe destemida, além de dedicada, destemida. Destemida na sua devoção. Também destemida na sua missão. Rispa assistiu o milagre da chuva caindo. O texto mostra que ela ficou lá até... houve um momento que caiu chuva sobre eles. Não havia chuva e vem a fome. Ela contempla, ela assiste o milagre da chuva caindo após a execução do castigo. Rispa pôde ver o valor de uma aliança feita diante de Deus e as consequências do rompimento de uma palavra empenhada. Ela pôde perceber isso. Em momento algum ela se revolta. Não há isso. É o cumprimento de algo que ela sabia da importância para com Israel. E ela que era uma brasa viva, uma pedra quente, ela está lá no alto do monte, na rocha, com esse pano de saco. Ela fica em frente aos cadáveres de seus filhos. Fiel, destemida na sua missão, guardar de dia e de noite. Ela foi honrada por Davi, sepultando os seus filhos. Amém? Amém. Destemida na sua missão. A minha missão é levar meu filho ao conhecimento, trazer para nós aqui, né? Levar meu filho ao conhecimento de como ser um verdadeiro servo de Deus. Precisa ou não precisa de coragem? Quantas mães lutam? De vez em quando eu vejo filhos falando: eu fiz isso com a minha mãe. Eu vi esses últimos dias, eu vi um dizendo assim: eu parei porque eu fiquei com dó da minha mãe. Estava causando tanta dor, tanto sofrimento a atitude daquele filho. São fases da vida. Mas e Rispa? São corpos de seus filhos. E em terceiro lugar, primeiro, uma mãe dedicada em proteger seus filhos, dedicada em cuidar de seus filhos. O amor de uma mãe destemida na sua devoção, proteger os seus filhos com coragem, destemida na sua missão, alcançar a condição de ter os seus filhos sendo sepultados. Em terceiro lugar, eis o amor de uma mãe decidida. Uma mãe decidida. Rispa foi uma mãe que decidiu não desistir de seus filhos. Tem algo aqui que ela fez
que a minha esposa fez isso. A minha esposa fez isso. Você percebe que Rispa deixou todos os seus afazeres, todos os seus compromissos, todas as suas obrigações, para fazer uma vigília pelos seus filhos Harmonia e Mefibosete. Ela faz isso. Ela vai ao monte onde estavam os seus filhos enforcados e fica lá. Desde o princípio da ceifa, mês de abril, até cair chuva do céu, mês de outubro. Ela deixa tudo. Eu disse que a minha esposa fez isso porque agora em janeiro a Estela foi internada, a minha esposa internou, ficou no hospital o tempo todo, o dia todo lá, só vinha para dormir em casa e depois regressava de manhã e passava o dia todo lá, almoçava lá. Rispa deixou todas as suas obrigações. Ela se envolveu completamente. Ela tinha uma decisão. Ela estava decidida a não desistir de seus filhos. Aquela mãe em luto decidiu que desejava um sepultamento digno a seus filhos. Seus filhos eram inocentes. Eles não haviam cometido o pecado de desobediência para servirem de alimento para as aves e animais do pasto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Lá em Deuteronômio 28, você vai encontrar Gerezim, o monte das bênçãos, da obediência, e Ebal, o monte das maldições. Lá no capítulo 28, versículo 26, para os desobedientes, Deus acentua: e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Por isso, Rispa, não, meus filhos não cometeram o pecado de desobediência. A consequência é do pai dele. Estão pagando por algo que não cometeram, mas a lei predizia isso, afirmava isso, consolidava isso. Ela disse: eu vou espantar. A pena de maldição, mas eu buscarei o favor de Deus. Rispa foi uma mãe que decidiu não desistir de seus filhos. Rispa foi uma mãe que decidiu ter mais dignidade do que reputação. Reputação é aquilo que as pessoas julgam, falam de você. Dignidade é aquilo que você é. Possivelmente ela foi taxada como maluca, inconsequente, ela tenha sido alvo de críticas e zombarias, ela coloca a sua reputação em jogo para ter um sepultamento digno para os seus filhos. Ela decidiu ter dignidade e não reputação. Por isso ela ficou onde ela estava, sozinha, na sua missão, decidida. Uma outra consideração do amor dessa mãe decidida é que ela decidiu, o amor dessa mãe decidida chamou a atenção do rei Davi. Mas aí tem algo importante que eu quero destacar para você. Quando a gente pega o fato dessa mulher ter sido uma mãe dedicada, destemida e decidida, tem uma consideração que trabalhou tanto a dedicação, quanto o destemor, quanto ser decidida. Sabe, às vezes as pessoas se entregam em favor de algo que deve ser feito, começam, e vem um mês, e vem 2 meses, e cada vez mais vai ficando mais difícil. O primeiro mês para a Rispa
acentuou algo de peso. E conforme os meses foram se avançando, foi ficando mais difícil ainda. Quando chega no estágio de 6 meses, o que chama a atenção de Davi? Da dedicação de ser uma mãe destemida, unindo a isso uma mãe decidida, ela é uma mãe perseverante. Amém? Ela foi perseverante. E a perseverança dela chamam a atenção de Davi. Porque passa-se um tempo, dia após dia, e nada está acontecendo. Na verdade, ela alcança o favor de Deus. O amor dela, o fato de ser decidida, ela decidiu em alcançar o favor de Deus. E Deus usa Davi, um instrumento dele. E é um homem justo, Davi. Em tudo quanto ele procedeu de acordo com os princípios de Deus. Deus estava envolvido naquela situação. E Rispa, então, tem a atitude de Davi sendo chamada a atenção. Mãe dedicada, destemida, decidida, que então acentua-se a sua perseverança. E finalmente os filhos de Rispa tiveram um enterro digno. Davi ordenou então que os restos mortais dos homens fossem recolhidos e sepultados dignamente, encerrando a crise e trazendo favor para Israel. É claro que o maior desejo de Rispa era ter os seus filhos vivos, mas ela lutou para preservar a memória deles e Deus a honrou. Eu disse para você de Romanos capítulo 6, versículo 23, esse texto diz que o salário do pecado é a morte. Mas o versículo tem um mas, tem uma contrapartida aqui. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda hoje, nós também pecamos, infringimos princípios da lei de Deus. Deveríamos ser executados. Aqueles homens foram executados por uma sentença porque o pecado não mudou de figura, ele continua sendo exatamente o que Romanos 7, 13 e 14 nos ensina. O pecado é excessivamente maligno. Em nenhum momento sequer pode ser encontrado fazendo bem, é mal. E o pecado gera a morte. Para que hoje não tivéssemos tal sentença sobre nós, como tiveram os filhos de Rispa e os de Merabe também, por isso, Jesus Cristo veio. Amém. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, o meu pecado, o seu pecado foi sentenciado. A condenação de morte sobre Jesus. Ele sofreu no meu e no teu lugar, para que, crendo nele, pudéssemos ter vida eterna. Mas tem um detalhe. Hoje, quando eu e você pecamos, não há uma sentença de morte sobre nós, porque nós podemos confessar os nossos pecados, e Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque o sangue de Cristo vertido, derramado na cruz do Calvário, é que nos purifica dos nossos pecados, de toda a injustiça. Que privilégio nós temos hoje. Amém. Aí o pessoal pode dizer, mas como Deus pode permitir algo assim? Olhe para a cruz do Calvário. A justiça de Deus com a sua santidade, com o seu amor, se unem e trabalham juntos.
trabalham juntas. O salário do pecado é a morte. Por isso Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. Porque, e tem um detalhe ainda, para satisfazer a justiça de Deus, é um cordeiro sem pecado. Jesus Cristo não tinha pecado, mas tomou o nosso pecado. E quando tomou o nosso pecado, ele realizou a obra de redenção, salvação. A promessa de Gênesis 3,15 se cumpriu no Salvador e no Senhor Jesus. E hoje, nenhuma mãe verá os seus filhos sendo executados para satisfazer a justiça de Deus por causa do pecado, porque Jesus Cristo já realizou a obra. Amém? Amém. Jesus Cristo é o bendito e eterno Salvador. É o único homem, o Filho do homem que se fez homem, para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Muitos tentam usurpar o lugar dele, tomar o lugar dele. Mas um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua virá a confessar: Jesus Cristo é o Senhor. A igreja espera Jesus. Ele é o bendito e eterno Salvador. Deus é um Deus justo. A Bíblia diz que o Senhor ama a justiça e o juízo, e que por causa disso a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Há ainda hoje à noite esperança para as mães, para os filhos. Não desista. Aliás, seja mãe dedicada em proteger, em cuidar dos seus filhos. Seja uma mãe destemida. Todo filho acha que a mãe dele tem a maior coragem do mundo em protegê-lo, em defendê-lo, enfim. Destemida na devoção, na missão e decidida. Decidida em não desistir dos seus filhos. Decidida em ter mais dignidade do que reputação e decidida em alcançar o favor de Deus. Como Rispa alcançou. E alguém disse, e é verdade, que ela se destaca na palavra de Deus como uma mãe que foi capaz de amar os seus filhos por toda a vida e além da vida. Coloquemo-nos em pé nesse momento, vamos orar. O ano passado eu preguei sobre a mãe Ana. O ano retrasado eu preguei sobre Joquebede. E lá em 2022 eu preguei sobre o legado de uma mãe, falando de Eunice e da mãe de Eunice, Lloyd. E num outro momento eu preguei sobre a mãe Cirofenícia, lá talvez 2020. Mães da Bíblia, mães da palavra de Deus. Como eu disse, expressão do amor de Deus. Eu vejo mães aqui que têm alcançado o privilégio de estar perante Deus. Deus conhece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os filhos dos homens, contemplando as suas obras. O Senhor nos conhece. Possamos dizer como o salmista: nossa alma espera no Senhor, pois Ele é o nosso escudo e o nosso auxílio. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, te louvamos, te bendizemos, Deus, pelo poder e obra da palavra do Senhor. Por essa reunião hoje à noite, ó Deus, por mães
abençoadas pelo Senhor, pela lição de rispa, Deus, que tanto enternece, deve enternecer, comover, atuar nos nossos corações. Ó Pai, obrigado por Jesus Cristo, a obra realizada na cruz do Calvário, para que cenas como esta que nós desenvolvemos na mensagem hoje à noite não mais acontecesse. Fomos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor. Da dispensação da lei, viemos à dispensação da graça. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus também, em especial aquela preciosa irmã que aguçou meu interesse em pregar sob rispa, Deus, a irmã Inês, quando ela ouviu o pastor dela pregando. Como eu gostaria de ter ouvido também o pastor dela pregando, Deus. Mas eu creio que nessa noite o poder da palavra do Senhor foi destacado. Eu oro no nome de Jesus, com gratidão. Amém. Assentai-vos. Tem algo agora? Eu estou encerrando. Cadê Esther? Não tem algo que vocês vão fazer, né? Então eu vou encerrar a transmissão e continuaremos com só algumas atividades, já fechando o nosso culto, a nossa reunião. Feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa transmissão, como já tenho dito para as mães aqui na nossa igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.